Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o canal Pregador dos Últimos Dias. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, falar um pouquinho. Tem um mês, eu creio que foi o último vídeo. A correria está sendo grande, mas muitas coisas a fazer, e mais Deus tem nos dado o tempo de hoje para estarmos gravando mais um vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos estar falando acerca justamente dos sinais que comprovam que Jesus vai voltar em breve. E que sinais são esses? Vamos dar aqui pelo menos 7 sinais que evidenciam essa volta do Senhor Jesus muito em breve. Antes de começarmos aqui, já peço que você possa estar se inscrevendo no canal, deixando seu like, para que o vídeo possa chegar a mais pessoas e que muitos possam entender em que tempo, em que momento estamos vivenciando nos últimos dias. Vamos estar falando aqui coisas bem interessantes. Por isso o título, desse vídeo é Jesus em breve voltará, ou arrebatará a sua igreja, O primeiro grande sinal que evidencia que estamos em breve para a igreja ser arrebatada é justamente o renascimento da figueira, ou seja, Israel. Séculos se passaram, anos se passaram, desde que Israel sofreu aquela dispensação pelo mundo inteiro, mas uma profecia em Isaías capítulo 66, versículo 8, foi deixada pelo Senhor Jesus, pelo profeta, que escreveu. E nós vamos estar lendo aqui para que você venha a entender essa profecia, que diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Mas seria uma nação de uma só vez? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Ou seja, o profeta falou isso cerca de quase 3.000 anos atrás, e agora se cumpriu. Mas quando se cumpriu isso? Há poucos anos, em 1948, quando, eu já falei isso em pregações, um homem chamado Oswaldo Aranha, brasileiro, deu o voto Minerva, e ali Israel foi reconhecido em 1948, retornou à sua pátria. Ali, em um só dia, a profecia se cumpriu. Em um só dia nasceria uma nação, poderia nascer, mas Deus tinha prometido e isso aconteceu. Então esse é o primeiro grande sinal que Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. A profecia, a primeira, sem essa profecia se cumprir, jamais poderia a igreja ser arrebatada, e ela se cumpriu em 1948. O segundo sinal é justamente o sinal geopolítico, é o sinal que estamos vivenciando. Se você ler Ezequiel 38, que fala de Gog e Magog, que Gog, ali um grande líder, surgiria para aliançar essas nações. Nós estamos vendo os acordos sendo feitos, os acordos chamados abraâmicos lá no Oriente, tudo acontecendo, a geopolítica sendo colocada ali, tudo se alinhando para que as coisas aconteçam da forma bem clara. Muitos ainda não estão acreditando, muitos ainda estão dormindo, e eu vou estar falando sobre algo que interessante que aconteceu no domingo do dia 6, se eu não me engano, de novembro. Terceiro sinal. O terceiro sinal é justamente da natureza. Mateus 24, Jesus falou que haveria tsunamis, que haveria bramido do mar, o mar se revoltaria, a natureza aí, países inteiros aí pegando fogo, queimadas, o calor absurdo que nós estamos vivenciando esse ano, talvez batendo recorde aí de calor no mês de setembro, e agora estamos aí no início de novembro, quase no meio de novembro, e o calor terrível acontecendo, chuvas fortíssimas, enchentes. Nós estamos vendo aí como aconteceu lá em Santa Catarina, se eu não me engano, no mês de setembro, 9 que eles chamam de ciclone,
na verdade foi comparado a furacões, coisas que nunca aconteceram no Brasil e no mundo inteiro acontecendo, terremotos, vulcões entrando em erupção, tudo isso dentro dos sinais da natureza que eu já venho falando e outros vêm falando há alguns anos, e agora estamos vivendo cada dia mais forte isso, com mais intensidade. Esse é o terceiro sinal, o sinal da natureza. Leia Mateus 24, e Jesus falou que tudo isso aconteceria, terremotos, rumores de guerra, de batalhas, tudo isso acontecendo rapidamente. Quarto sinal, sinais espirituais. Nós estamos vendo, eu poderia citar aqui, mas eu não gosto de ficar falando sobre igrejas, mas coisas que estão acontecendo dentro das igrejas, sinais espirituais, profetadas, coisas mentiras, a parte espiritual ficando bem numa decadência terrível, em âmbito geral da igreja global. Eu poderia citar aqui inúmeras igrejas que estão hoje transformando em bares, igrejas que hoje tem discoteca, tem coisas, baile dentro de igreja, coisas terríveis, a parte espiritual, as coisas acontecendo de forma terrível, na parte espiritual. Isso também é mais um sinal de que Jesus, porque ele falou, que se o tempo não fosse abreviado, se as coisas não fossem, que talvez ninguém se salvaria. É o que nós estamos vivenciando nesses dias. Muitos querem saber, poucos querem saber desse tipo de ministração. E esse é justamente o quarto sinal. O quinto sinal é o sinal social. É o sinal a qual eu vou estar lendo rapidamente aqui em 2 Timóteo. Vamos ver aqui rapidinho. No capítulo 3 de 2 Timóteo diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, e assim vai, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Vou parar até aqui, depois você pode continuar lendo esse capítulo 3. Só ali você vê o que está acontecendo, não precisa nem tanta explicação, Nós estamos vendo o esfriamento, as pessoas já não tem mais aquela brigam por qualquer coisa, briga na rua, a gente vê as pessoas discutindo por causa de nada, por causa de trânsito, por causa de outras coisas, e dentro da igreja a mesma coisa, o esfriamento, nessa parte social. E Jesus já tinha nos orientado através do apóstolo Paulo, que deixou essa carta a Timóteo. Estamos vivenciando sim os últimos dias, os últimos tempos, principalmente para a igreja. Esse é o sinal social. O quinto, o sexto sinal, sinal tecnológico, a qual Daniel, no capítulo 12, depois você pode estar lendo 12, Daniel capítulo 12, versículo 4, que diz que nos últimos tempos, a tecnologia ela aumentaria de forma sobrenatural, seria uma coisa que ninguém poderia conter. E nós estamos vendo aí o surgimento da IA, da inteligência artificial, que está acontecendo, no âmbito de empregos, hoje se faz tudo. Muito poucas pessoas usam mais computador, tudo você faz num simples celular. Você tem televisão, você tem computador, você faz banco, você faz tudo nesse seu pequeno celular. Então tudo na sua mão ali, da onde você estiver. Então tudo isso comprovam que Jesus está às portas, porque ele também falou que isso aconteceria. Os sinais da tecnologia, as pessoas correriam de um lado para o outro e nem perceberiam tudo isso. E voltando um pouquinho na parte da natureza, eu esqueci de comentar que o que houve no dia 6, se não me engano, no domingo dia 6, e agora no dia 12 também, no dia 11, no sábado, que foi no Rio de Janeiro, que na cidade do Rio de Janeiro, eles dizem que eles não querem falar o que aconteceu, mas ali foi um indício do que vai sobrevir, de tsunami. Aquelas ondas gigantes veio ali, saiu inundando ali tudo, levou pessoas, levou tudo. Você pode procurar aí, pouco se falou sobre isso nas mídias, eles não querem estar relatando, para que não querem comprovar que a palavra de Deus está se cumprindo. E veio aquela onda do nada ali, saiu arrastando tudo, uma pessoa, um menino desapareceu. E aí eu vou entrar na parte, justamente que eu queria falar antes, que esse menino que sumiu, não sei se acharam o corpo ainda, mas ele foi para essa excursão, nunca tinha ido no mar, e a sua mãe relatou numa entrevista que não tinha autorizado, e ele foi na desobediência. Então isso é mais um sinal
né, dos filhos que não querem obedecer aos pais. Isso é bíblico, né? Ele foi na desobediência e olha o que aconteceu. O seu corpo desapareceu, não sei se achou. E agora no dia 11 também teve mais ainda, que a própria reportagem falou, o tsunami que aconteceu em Santa Catarina. Não foi um tsunami como aquele do Japão ainda, mas isso é só o início, é só um prenúncio daquilo que está vindo maior ainda. E eu já falei que vai acontecer no Brasil, e muitos dizem que não, o Brasil não vai ter, mas o Brasil já teve há mais de 200 anos atrás tsunami, e vai ter, como está tendo terremotos agora. Então tudo isso são sinais que comprovam que Jesus está para arrebatar a sua igreja. Então, o sinal tecnológico é o sexto sinal tecnológico. A tecnologia absurdamente, né, de a cada dia, cada segundo, ela vai aumentando cada vez mais. E o sétimo, para encerrarmos, é o amor se esfriou, né? O amor se esfriou. As pessoas não têm mais um sentimento. Você vê isso, infelizmente, dentro das comunidades cristãs, né? As brigando por posições, brigando e a obra deixando de lado. No mundo, então, não precisa nem falar. Eu vi um vídeo esses dias de uma pessoa, eles colocaram ali esse vídeo para mostrar como que as pessoas, o humano está. Uma pessoa que é deficiente visual, estava ali para subir naquelas escadas rolantes, só que ele não conseguia acertar ali. E várias pessoas passando e ninguém se pronunciou a ajudar, até que chegou uma pessoa e ajudou aquele deficiente visual a subir aquela escada rolante. Então, para você ver, as pessoas estão andando, não estão mais preocupadas com isso. As pessoas andam de um lado para o outro sem o amor natural, sem o amor para com... E é o que eu li aqui em 2 Timóteo, né? As pessoas amando a si próprio, perdendo o afeto natural, perdendo aquela comunhão, as pessoas olhando somente para si próprio. E isso são comprovações que Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Estamos vendo aí o que está acontecendo com essa batalha, eu vou falar batalha entre Israel e aquele outro lá, tudo isso vai se intensificar com certeza mais e mais, porque daí vai vir muitas coisas, principalmente para a igreja tem que se preparar, porque dias terríveis sobrevirão sobre a igreja, a perseguição vai começar mais ainda, com mais intensidade, assim como está sendo lá, e foi no passado, né? Com Israel vai ser com a igreja, então se preparem, igreja, porque o tempo está próximo. Deus tem me falado, essa noite eu tive até um sonho justamente sobre essa parte da volta do Senhor Jesus, mas vou falar em outro mais para frente, daquilo que o Senhor tem me mostrado. Eu ali falando com a minha esposa, conversando no sonho sobre uma data, né, que aconteceria, e ali assim bem dizer o arrebatamento da igreja, o ano, mas não vou falar ainda porque Deus ainda não permitiu, mas creia que isso está muito próximo para a igreja ser arrebatada. O tempo está se findando. E eu já falei e vou continuar falando. A prova é justamente os sinais que estão aí, né? Ó o calor, ó Deus falando através da natureza, de muitas coisas acontecendo. Então, se preparem, fiquem atentos, porque o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja a qualquer momento. Que Deus te abençoe, fique na paz. Continue se inscrevendo no canal, dando seu like, compartilhando. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.